esse é o quinto comentário, né? Então, comentando a carta aos Gálatas 5. Como eu sempre digo, compartilhe, né? Se inscreva no meu canal, Ronaldo Viana, S. Ponto. Certinho? Vamos lá. O tema é: mas Deus me separou desde o ventre materno. Mas Deus me separou desde o ventre materno. Essa foi boa. Desde o ventre materno, né? Gálatas 1, do 13 ao 20, né? Bom, o 13 diz assim: vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. Eu sempre leio, claro, no verso anterior, né, ou dois. Então, Paulo está falando aí que o pessoal conhecia a fama dele, né? No judaísmo, né, a religião aí fundada, segundo muitos judeus, por Abraão, né? É o pai, digamos assim, né? E, e é claro, foi normatizada, né? É, com os mandamentos dados por Moisés. Muito bem. E ele está dizendo que ele era um homem muito zeloso, né? Ele era um homem muito religioso, Paulo, né? E como ele era assim tão zeloso, ele perseguia com violência, é mesmo, né? Um religioso, um devoto a Deus, um zeloso mesmo ali, né? Um judeu, né? Praticante, perseguia com violência a Igreja de Deus. É claro que esses perseguidores, né, com violência, não entendiam a mensagem de amor que já no Antigo Testamento era bem colocada, bem postada, né? Claro que eles não entendiam, mas eles estavam ali, como Paulo, né? Lógico, envolvido na religião e seguindo os preceitos da lei, e eles perseguiam, né, os judeus que eram cristãos. E Paulo fez isso, né? Pegou carta, saiu para ir a outros lugares e reinos, né? Como no caso da Síria, na cidade de Damasco, para poder realmente prender os judeus cristãos e levá-los para julgamento. E ele açoitava esse pessoal, é o que dá a entender claramente, e ele mesmo usa a expressão, né, que ele era assim, né, ele era extremamente zeloso. Então, Paulo é desse tipo de religioso, era, né? Depois, quando ele conheceu Jesus, aí tudo mudou, né? No capítulo 9 de Atos, ele vai conhecer Jesus, vai cair por terra, seus planos religiosos também, e ali nasce um Paulo diferente, né? Um homem realmente temente a Deus e que não ia bater mais em ninguém por causa da religião, ele iria apanhar por causa de Cristo e iria também morrer por causa de Cristo. É isso. Verso 14 diz assim: no judaísmo, que eu acabei de dizer, eu superava a maioria dos judeus da minha idade. Quer dizer, ele era realmente digamos, um rapaz prodígio, né? Um garoto prodígio, né? Ele era fora de sério, acima da média, né? Em termos de devoção, zelo, e, claro, enfrentamento aos cristãos, tá? E era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados, né? Claro, né? Dos judeus. E aí podemos pensar, como eu falei aqui, pensar em hebreus, israelitas, a partir aí de Abraão,
Isaac e Jacó. Jacó, aí, esse nome israelita tem realmente começa a ser usado, né, para referir ao povo de Israel, embora o hebreu ainda continuasse no uso, e depois, posteriormente, pós divisão das tribos, a gente terá gradativamente o nome judeu sendo usado, mas mais especialmente a partir ali do contexto do Império Babilônico, né? Depois de 586, quando teve a queda de Jerusalém, e aí os judeus ficaram realmente com esse nome, né? Com esse nome que eles carregam até hoje, judeu, que muitas vezes simplesmente significa também israelita, né? Bom, é isso aí. E o verso 15 diz: Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. É o tema hoje, né? Mas Deus me separou desde o ventre materno, né? Então, é o tema. E isso não aconteceu só com Paulo, né? Na verdade, isso aconteceu com outros, né, que usam essa expressão, né? Pessoas separadas desde o ventre materno. De forma específica, isso é colocado para Paulo, no caso, e de forma mais ampla, né? Isso é para todos, na verdade, os cristãos, né? Os que são realmente eleitos de Deus, eles são eleitos, diz a palavra de Deus lá em Efésios 1:4, né? Que os eleitos, no caso, os escolhidos, foram eleitos antes da fundação do mundo, nele, ou seja, em Cristo. Então, quer dizer, pensando assim, de forma mais ampla, todos os cristãos, os realmente eleitos de Deus, né? Não cristãos simplesmente porque fazem parte de uma denominação ou de uma religião cristã, mas porque realmente são convertidos a Cristo, né? São cristãos de fato, né? Então, esses escolhidos de Deus, é lógico que eles também foram chamados, né? Quando eles nasceram, Deus já sabia muito bem quem era o eleito ou é o eleito, né? Quando alguém nasce, ele sabe se é eleito dele ou não, né? Esses são detalhes, né? E uma teologia um pouco mais, e não é o nosso objetivo aqui, mas é basicamente isso daí. E ele diz, né? Mas Deus me separou desde o ventre materno. O que dá a entender aqui que não é apenas um chamado para a salvação, neste caso de Paulo, mas um chamado específico para uma missão, né? No caso aí, pensando até mesmo num trabalho, né, apostólico entre os gentios. É o que dá a entender aqui, né? No caso de Paulo, como em outros casos, como específica. De forma geral, todos os eleitos são chamados, né? Como eu disse, antes da fundação do mundo ali, eles são eleitos, né? Se são eleitos, é claro que, né? E eles já nascem, claro, Deus já sabe quem é e quem não é dele. E no sentido específico, mais assim, pontual, relacionado ao ministério, à missão, aí, pelo que dá a entender que Paulo está dizendo isso daí, né? Mas Deus me separou para o apostolado, ou para o apostolado aos gentios, que no caso é o nome que Paulo recebe, né? Ele me chamou por sua graça, porque ninguém é chamado ou separado para fazer alguma coisa neste mundo aqui, para Deus, se não for pela graça dele, ninguém merece, né? Graça de Deus, né? Então temos que entender isso, né? Tudo é graça de Deus. Se eu estou aqui, por exemplo, comentando aqui a carta aos Gálatas, é pela graça de Deus, não há mérito nenhum em mim, né? Como não havia, no caso, e ele reconhece aí, claro, né? Em Paulo, né? Paulo diz assim, quando lhe agradou revelar o seu filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Quer dizer, quando lhe agradou revelar. Uma coisa é alguém ser separado por Deus
no ventre materno, e a outra coisa é ele ser revelado ao mundo. No caso, Paulo, ele foi separado no ventre materno, como ele diz, sim, foi separado. É como se Deus dissesse assim, olha, esse aqui vai ser um menino realmente separado para o ministério, para uma missão que eu tenho, e eu já estou separando ele aqui para isso. No tempo oportuno ele vai crer, no tempo oportuno ele vai entregar a vida dele a Cristo, ele vai depois ser chamado para o apostolado, né? Efetivamente, mas ele já é separado ali, né? Para aquele ministério ali, para aquela função, aquela missão, né? É isso. Então, quando lhe agradou, revelou. Então, não foi revelado bem posteriormente, claro, né? Alguns vão colocar a conversão de Paulo por volta do ano 35, mais ou menos ali, depois de Cristo. E aí ele começa mesmo digamos, as viagens missionárias dele bem depois, né? Alguns vão colocar 13, 14 anos depois que ele começa a primeira viagem missionária dele. É isso aí, né? Então, quando lhe agradou revelar, quer dizer, Deus que determina esse negócio, né, de revelar, né, as pessoas, né, o seu filho, né, em mim, quer dizer, então, naquele dia lá, ele indo para Damasco, para fazer mal à igreja de Cristo, no caso, os cristãos judeus, Deus, então, revelou Jesus nele, né, em Paulo, e Paulo, então, creu em Cristo, e pronto, né? Ali ele mudou a vida dele, né? Para que eu o anunciasse entre os gentios, porque por isso que Paulo é chamado o apóstolo aos gentios. Ele tem essa missão específica, né? Ele não consultou pessoa alguma, ele quer dizer o seguinte, ele está argumentando, porque havia uma crítica dos judaizantes que não concordavam ou duvidavam do apostolado de Paulo. Entende? Desprezavam, na verdade, o apostolado de Paulo, a missão de Paulo, entendeu? Ele está argumentando, e alguns até alegavam que quem deu esse apostolado, essa missão, foram homens, né? E aqui entende-se até que foram os apóstolos que deram isso para ele, tal, tal, tal. E ele está dizendo que não, que realmente não teve contato com eles, que ele teve contato com Jesus Cristo apareceu para ele ali no caminho de Damasco, ele creu em Cristo, e a partir dali ele começou, obviamente, a se dedicar ao Evangelho, né? A vida cristã e tal, tal, né? Então, ele não escutou de pessoa alguma, ele não foi, assim, tipo, evangelizado por alguém, né? Ele não foi evangelizado por Pedro, ou por Tiago, ou por João, ele não foi evangelizado, né, por essas pessoas. É isso que ele está argumentando aqui. Ele está dizendo que o ministério dele, que a chamada dele, que foi algo muito de Deus, divino, específico, com Jesus Cristo, tá? Com Jesus Cristo. Foi Jesus que se apresentou para ele e que se revelou para ele. É isso que ele está dizendo. É isso que ele está argumentando aqui nessa carta aqui aos Gálatas, tá? E ele depois diz, ó, no verso 17, para a gente terminar, que o tempo já passou, né? Tão rápido assim. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim. Quer dizer, ele não foi em Jerusalém, não foi consultar os apóstolos, entendeu? É isso aí. Mas de imediato parti para a Arábia e tornei a voltar a Damasco. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, eu recebi de Deus ali aquele momento espetacular, extraordinário, né? Me rendi a Cristo, porque ele se apresentou a mim, ele disse ali que tinha uma missão para mim, tal, e eu não tive ali contato, fiquei conversando com os apóstolos, aprendendo com eles, nada disso. Eu fui para a Arábia, de lá eu fui para Damasco e tal, tal, e sobre isso a gente fala mais no próximo comentário, tá bom? Porque o tempo já foi aqui.
Tá joia, amados? Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos seguindo aí, estudando a carta aos Gálatas. É muito bom ter vocês aqui. E são pessoas que querem aprender, né? Que querem realmente estudar a Bíblia, tá bom? Bom, compartilhe essa mensagem e também se inscreva no meu canal, tá? O link tá aí. Ronaldo Viana, né? S. Deus abençoe. Vamos orar.